Mateus 28, 1 a 15. Irmãos, a doutrina da ressurreição de Jesus é a doutrina, ao lado da doutrina da deidade de Cristo, a doutrina mais contestada de toda a cristandade. Ao longo da história, inúmeras pessoas se levantaram com o intuito de desconstruir essa que é a principal doutrina da nossa fé. Porque, como disse o apóstolo Paulo, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Tudo que vocês ouviram aqui, desde o início do culto, e ainda vão ouvir até o final, nesses minutos que temos, todas as vezes que essa igreja abre as portas para se reunir, todos os cultos que celebramos, é porque nós acreditamos nisso aqui. Jesus Cristo vive, porque Ele está vivo. O nosso culto não é um emaranhado de ensinamentos e um conjunto de palavras que nós lançamos ao vento. O nosso culto é para alguém, e esse alguém se chama Jesus Cristo, e Ele está vivo, e Ele está entre nós nessa noite. Mas nem todas as pessoas acreditam nisso, nem todos acreditam que Cristo ressuscitou. Existe muita objeção, muitos têm se levantado para contestar essa doutrina. E ao longo da história, algumas hipóteses, algumas teorias foram criadas por céticos, ateus, incrédulos e, pasmem, até mesmo por teólogos. Os chamados teólogos liberais. Eles também contestam a ressurreição de Jesus. E eu poderia ficar aqui a noite inteira falando para vocês sobre algumas dessas objeções. Mas eu separei algumas aqui para que os irmãos possam ter uma noção do que a mente humana é capaz quando ela é dominada pela incredulidade. Por exemplo, ao longo da história, já inventaram a teoria da síncope. O que é isso? Alguns teólogos liberais, eles dizem que, na verdade, Jesus desmaiou na cruz, que ele não morreu na cruz. Devido à intensidade do seu sofrimento e, consequentemente, às dores atrozes que ele suportou, esses teólogos liberais afirmam que Jesus desmaiou na cruz, que ele foi retirado da cruz com uma espécie de catalepsia, que é algo que acontece quando se perde os sinais vitais do corpo e a pessoa é dada como morta e depois volta a viver. Então, muitos teólogos liberais defendem isso. E eles dizem, pode deixar o microfone do jeitinho que estava, gente, porque para mim está ótimo aqui. Eles dizem, irmãos, que Jesus desmaiou, foi colocado no túmulo e lá dentro do túmulo ele recobrou a consciência. E é esse Jesus que desmaiou, mas não morreu, é que se apresentou para os discípulos. Aí vem um monte de perguntas, né? Um monte de objeções. Por exemplo, como é que um homem todo machucado, todo ferido, sangrando, seria capaz de conter todo o seu sangramento, seria capaz de cuidar dos seus ferimentos, levantar-se, rolar sozinho uma pedra de mais de 0,5 tonelada, sem despertar a atenção dos guardas, trocar as suas vestes e depois se apresentar aos discípulos? Então, atrás de uma insanidade dessa, vem uma série de perguntas que não têm resposta. Mas há pessoas que acreditam nisso, que Jesus, na verdade, ele desmaiou e recobrou a consciência dentro do túmulo. Mas também há um grupo de pessoas que defendem que o que, na verdade, os discípulos chamaram de ressurreição não passou de uma alucinação. Eles amavam tanto a Jesus, eles amavam tanto o Mestre, que eles tiveram uma alucinação e viram Jesus vivo diante deles por conta do desejo intenso de vê-lo. Aí vem aquela pergunta, porque Paulo vai dizer, olha que coisa interessante,
Quando Paulo escreveu a primeira carta dele aos Coríntios, lá no capítulo 15, ele vai escrever o capítulo 15 justamente para defender a ressurreição. Porque havia um grupo dentro da igreja chamado de gnósticos que dizia que o corpo não ressuscita e que Jesus não ressuscitou. Então esses gnósticos defendendo isso conseguiram convencer alguns da igreja de Corinto. E muitos estavam acreditando que, na verdade, Jesus não havia ressuscitado. Paulo, então, escreve o capítulo 15 de 1 Coríntios. E Paulo vai dizer uma coisa lá que serve de base para desconstruirmos a teoria da alucinação. Porque Paulo vai dizer que mais de 500 irmãos viram Jesus ressurreto. E muitos ainda viviam. Ora, Jesus morreu no ano 33. A carta aos Coríntios foi escrita no ano 55. Então, 22 anos apenas do evento da ressurreição de Jesus. Havia muita gente viva mesmo. E essas pessoas testificaram que Jesus estava vivo. Ou seja, como é que você pode acreditar numa teoria da alucinação quando mais de 500 pessoas viram Jesus ressurreto? Alucinação coletiva, é isso? Então, há muitas pessoas que acreditam nisso, mas também há algumas pessoas que acreditam na teoria do mito. Para muitos, a ressurreição é um mito que foi criado pelos discípulos, pelos apóstolos, para darem a Jesus um status de divindade. Só que um mito, preste atenção, todos os livros do Novo Testamento foram escritos num período de 60 anos. Eles foram escritos dentro de um período de 60 anos, ou seja, Jesus morreu no ano 33. O último livro do Novo Testamento, que é o Apocalipse, foi escrito por volta do ano 95, depois de Cristo. Então, entre os anos 40, 33, 40, não tem uma data exata, até o ano 95, 98, todos os livros do Novo Testamento foram escritos. E todos os livros do Novo Testamento foram escritos com base na crença da ressurreição. É muito pouco tempo para a criação de um mito. Um mito não se cria em pouco mais ou pouco menos de 60 anos. E para falar a verdade, nós temos uma outra questão. As primeiras pessoas que viram Jesus ressurreto foram mulheres. Aqui nós estamos falando de uma época onde as mulheres eram desprezadas. E se alguém quisesse criar um mito, jamais colocaria uma mulher como protagonista. Mas esse é o relato dos 4 evangelhos. Maria Madalena, Maria mãe de Cleopas, Salomé, outras mulheres foram até o sepulcro. Então, se alguém quisesse credibilidade para se criar um mito, jamais colocaria uma mulher como protagonista naquele contexto. Porque as mulheres eram seres inferiorizados. Vocês estão entendendo? Então a teoria do mito também cai por terra. E aí vem a teoria da conspiração. Segundo alguns, os discípulos roubaram o corpo de Jesus, colocaram o corpo num local onde ninguém descobriu até o dia de hoje, e Jesus está em alguma sepultura, algum sarcófago, algum túmulo na Palestina, onde ninguém até hoje descobriu o paradeiro. Existe inclusive um filme que foi feito com base nisso, chamado Ressurreição, aconselho você a ver, um filme muito bom. Agora eu te pergunto uma coisa, preste atenção no que eu vou te dizer, que isso é muito importante. De todos os 12 apóstolos de Jesus Cristo, 11 foram martirizados, foram mortos. Por quê? Porque creram e defenderam a ressurreição. Agora, vamos falar a verdade, irmãos? Se um desses 11 apóstolos, porque João morreu de morte natural lá em Éfeso, no final do 1º século. Agora, se um desses apóstolos soubesse, como a teoria da conspiração diz, que eles fizeram de comum acordo um conluio para roubarem o corpo de Jesus. Então, diante da tortura, por que é que eles não denunciaram? Por que é que os 11 foram capazes de morrerem por uma mentira?
porque eles foram mortos justamente por crerem e defenderem a ressurreição. Então, era de se esperar que pelo menos um, por conta da tortura, denunciasse: ok, eu vou dizer onde o corpo está. Mas nenhum deles fez isso. Nenhum deles fez isso. Além do mais, expliquem para mim, por favor, o que foi que aconteceu no coração daqueles homens que estavam acuados, todos eles trancafiados num lugar, por medo dos judeus. A Bíblia diz isso, porque eles estavam com tanto medo dos judeus, que eles ficaram escondidos num lugar. O que foi que aconteceu com aqueles homens que os fez passar de medrosos, homens acuados, para verdadeiros pregadores da fé, como eles foram? O que foi que aconteceu que transformou esses homens de homens com medo, acuados, escondidos, em pregadores que enfrentavam autoridades sob ameaça de morte? Alguma coisa aconteceu, irmãos. Alguma coisa aconteceu. E sabe o que foi? Cristo havia ressuscitado. E a palavra de Deus diz que ele apresentou-se vivo diante deles. E numa dessas aparições, quem é que estava lá? Tomé, que estava duvidando. E aí Jesus olha para Tomé e diz: vem cá, Tomé, já que você não acredita que eu ressuscitei, coloca a mão aqui do meu lado. Veja só minhas mãos, veja meus pés, veja que sou eu mesmo, um fantasma. Não tem carne nem ossos. Veja que sou eu, Tomé. E aí Tomé, naquele momento, espantado, diz, não é? Senhor meu e Deus meu. Ele disse: porque me viste e creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Então, se nós formos observar essas teorias, elas são facilmente questionáveis. Elas são facilmente jogadas por terra. Nenhuma delas se sustenta. Porque Cristo, de fato, ressuscitou. E quer saber uma coisa, irmãos? Eu não preciso provar por métodos científicos. Eu não preciso ficar estabelecendo conceitos aqui e ali para provar aquilo que é a razão da nossa fé. Eu creio piamente que o nosso guia, o nosso Jesus, está vivo conosco nesta noite, recebendo o nosso louvor e a nossa adoração. Os 4 evangelhos nos dão muitas informações acerca da ressurreição de Jesus. É impossível você ter um vislumbre da ressurreição de Jesus baseado só em Mateus. Então você precisa ler todos os evangelhos. Por exemplo, no evangelho de Marcos, há o registro que Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé foram ao sepulcro. Em Lucas 24, tomamos conhecimento de que quando as mulheres contaram o ocorrido, Pedro saiu correndo até o sepulcro. Em João capítulo 20, o texto diz que Maria, ao ver que o corpo não estava no lugar que havia sido deixado, contou a Pedro e João, que foram correndo ao sepulcro, e chegando lá viram apenas os panos à parte e o lenço que cobria sua cabeça dobrado. Então os evangelhos, eles vão nos dando os elementos, os tecidos, para que nós possamos ir costurando a história e termos um relato minucioso. Eu quero ler o texto para vocês, então, de Mateus, aqui no capítulo 27, de 1 a 10, por enquanto. Eu quero ler para vocês. A palavra de Deus diz assim: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos, paralisados. Mas o anjo, respondendo, disse, não aos guardas, disse às mulheres. Olha aqui, o mito caindo por terra. Olha só, as mulheres são protagonistas. Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado.
Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que eu vos tenho dito, e eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. E eis que eu vos tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo, eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes, não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Este é o relato de Mateus. Eu quero aprender com vocês aqui algumas coisinhas rápidas, antes de chegarmos às aplicações. Em primeiro lugar, eu repito, se a ressurreição de Jesus fosse um mito, uma mulher nunca seria protagonista. Em outros momentos, nós mostramos para vocês o contexto desfavorável que a mulher vivia. Ela não podia ter suas causas pleiteadas, não é, por advogados, sem a presença do marido. Quando a mulher morria, por isso que aquele juiz não queria defender o caso daquela mulher que começou a clamar por ele, né? E com muita insistência ele resolveu atendê-la, porque isso não era uma coisa comum. As mulheres eram totalmente dependentes dos seus maridos. Muitas delas, quando os maridos morriam, porque eles morriam cedo, aí tornavam-se dependentes dos filhos. E se ela não tivesse filhos, a maioria delas ou caía na mendicância ou caía na prostituição. É por isso que Tiago vai dizer que a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. As mulheres viviam dentro de um contexto de extremo desprezo por parte dos homens, por parte da religião. Quando Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes, a palavra de Deus diz que 5.000 eram os homens, sem contar mulheres e crianças. As mulheres não eram protagonistas em nada, mas na ressurreição de Jesus, lá está ela, Maria Madalena, e lá estão outras mulheres com ela, testificando in loco que Jesus havia ressuscitado. Esse é um grande ponto a favor da ressurreição. Observe como o cristianismo honra as mulheres. Observe como que Jesus traz as mulheres para dentro de um contexto de respeito e de honra. Então é a primeira coisa que nós temos que entender. Em segundo lugar, os discípulos eram judeus e sabiam a pena por perjúrio. Observe no texto que Jesus conversa com as mulheres. Eles nunca inventariam uma história como essa. Eles nunca diriam que Jesus conversou com eles, que Jesus falou com eles, porque isso seria uma mentira se Jesus não houvesse ressuscitado. Mas no texto, nós vamos observando Jesus conversando com as mulheres. E isso é relatado no texto. Mateus faz questão de transcrever essa informação. E se isso não fosse verdade, Mateus poderia ser acusado de perjúrio, poderia ser acusado de mentira. Outra coisa que nós temos que entender em terceiro lugar é que os versículos 11 a 15 da narrativa lançam por terra a teoria da conspiração, pois os sacerdotes subornaram os guardas que defendessem isso diante de Pilatos. Ou seja, a teoria da conspiração, na verdade, foi algo inventado pelos próprios sacerdotes que subornaram os guardas para que os guardas dissessem isso diante de Pilatos, que os discípulos haviam roubado o corpo, sendo que os próprios sacerdotes sabiam que isso não havia acontecido. Eles não sabiam o que acontecera. Os guardas relataram para eles, olha, nós estávamos de guarda, de repente apareceu uma luz, um homem vindo não sei de onde, fez com que a pedra rolasse de uma forma extraordinária e se assentou sobre a pedra, e de lá para cá a gente não sabe de mais nada, porque nós ficamos boquiabertos, nós não entendemos nada do que aconteceu, estamos até agora sem entender. E aí os sacerdotes, não contem essa história, não falem isso, falem para Pilatos, nós vamos dar dinheiro para vocês, e se Pilatos nos chamar,
nós vamos confirmar a história. Falem que os discípulos vieram e roubaram o corpo. Observe só que o próprio texto nos mostra que a teoria da conspiração foi, na verdade, uma criação dos sacerdotes. Observe comigo o texto, por favor. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo, dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. E se isso chegar ao ouvido pelo presidente, a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje. Então observe que esse texto, na verdade, é uma desconstrução de todas as teorias que foram criadas para, de alguma forma, tentar explicar a ressurreição de Jesus. Agora, uma coisa cabal que nós vamos ler, não em Mateus, mas em João capítulo 20, versículo 7, também nos dá evidências de que o corpo não foi roubado. Se você ler comigo João capítulo 20, versículo 7, quando Pedro chega ao sepulcro, a palavra de Deus diz assim, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Eu quero perguntar a essa igreja linda que está reunida aqui nessa noite, vocês acham realmente que se alguém fosse roubar o corpo de Jesus, teria o cuidado de pegar o lenço e dobrar o lenço direitinho e colocar do lado? Não é, irmãos? Agora, é interessante que há uma explicação para isso, eu não sei se você já ouviu, porque é que o lenço foi dobrado e colocado de lado, né? Porque dentro daquele contexto, quando o escravo servia o seu senhor, colocava a mesa para o seu senhor, isso é muito interessante, irmão. Quando ele colocava a mesa para o seu senhor se alimentar, o escravo saía e ficava de longe, observando o seu senhor se alimentar. O senhor então se alimentava, comia, bebia, pegava um pano, enxugava o rosto, enxugava os dedos, porque eles comiam com a mão, enxugava os dedos, enxugava o rosto, limpava a barba, embolava o pano e colocava o pano em cima da mesa. O servo então olhava aquela atitude do senhor, e aquela atitude de embolar o pano e jogar em cima da mesa significava o seguinte: terminei. Então o servo podia chegar, pegar os pratos, pegar os garfos, todos os talheres, tirar a mesa e providenciar a limpeza, porque o seu senhor havia dado a deixa. Pode tirar, porque eu terminei. Ele embolou o pano e colocou em cima da mesa. Mas quando o senhor não havia terminado, ele pegava o pano e dobrava o pano e colocava em cima da mesa. O servo então ficava quietinho, quietinho, quietinho. Ele não podia tocar na mesa. Sabe por quê? Porque aquele pano enrolado do lado significava o seguinte: eu voltarei. Eu voltarei. Entende? Então, quando Pedro chega, ele vê o lenço dobrado à parte. Ele não está aqui, mas ele vai voltar. Entenderam, irmãos? Agora, quando eu olho para o texto, eu vejo aqui uma evidência de que a teoria do roubo do corpo é improvável. Porque ninguém, peraí, me dá só um tempinho. Imagina ele saindo com o corpo de Jesus e um falando assim, peraí um pouquinho que eu vou só dobrar o lenço aqui e vou colocar. Não tem sentido. Não tem sentido. Agora, pastor, é muito fácil falar de ressurreição usando só a Bíblia. Mas aí é que você se engana, porque existem relatos extra-bíblicos, documentos históricos escritos por não cristãos que mostram a crença na ressurreição. Por exemplo, Flávio Joséfo, que era um judeu que foi levado para Roma quando da destruição de Jerusalém, e lá ele se naturalizou, ganhou cidadania romana e recebeu um nome romano, Flávio Joséfo. Ele disse o seguinte no livro Antiguidades Judaicas, num determinado trecho da obra, não é? Ele se refere a Jesus como um homem sábio e o Cristo
que realizou obras surpreendentes e foi condenado à morte pelos líderes judaicos, mas que seus seguidores afirmavam que ele havia aparecido vivo para eles após a morte. Flávio Joséfo vai escrever Antiguidades Judaicas bem depois do ano 70, mas a crença na ressurreição era algo vivo no seio da igreja. A igreja, ela foi totalmente construída, mantida, suprida pela crença na ressurreição. É o que fez a igreja atravessar os séculos, e aqui estamos nós declarando: Jesus Cristo está vivo. Entende, irmãos? Havia um outro homem, Plínio, o jovem, era um governador romano do início do século II, que escreveu ao imperador Trajano sobre a perseguição aos cristãos em sua província. Ele descreveu a crença dos cristãos na ressurreição, afirmando que eles se reuniam antes do amanhecer para cantar hinos a Cristo como a um Deus. Um historiador judeu que ganha cidadania romana, que não era cristão, fala da ressurreição. Um governador chamado Plínio, o jovem, porque queria entender como lidar com os cristãos, ele escreve para o imperador Trajano e fala de homens e mulheres que adoravam a Cristo porque acreditavam que ele estava vivo. Então existem documentos fidedignos, além da palavra de Deus, que mostram que os cristãos acreditavam na ressurreição e que em momento nenhum passava pela cabeça deles que o corpo de Jesus havia sido roubado, que era um mito, que Jesus havia desmaiado e recobrado a vida dentro do túmulo. Tudo isso não passava pela cabeça de nenhum cristão do primeiro, do segundo, do terceiro século, porque o que fez aqueles homens entrarem no Coliseu, enfrentarem leões, serem queimados vivos, jogados de precipícios, era a crença de que eles estariam com o Senhor. Não sei quantos aqui viram o filme Paulo, Apóstolo de Cristo, mas há um momento em que Lucas está preso com um grupo de gente que vai ser colocado na arena para ser devorado pelos leões. E aí Lucas fala: será só um momento de dor, um momento apenas. Depois estaremos para sempre com o Senhor. Essa era a crença da igreja primitiva. E essa precisa ser a nossa crença, irmãos. Jesus Cristo está vivo. Ele ressuscitou. Eu quero aprender com vocês aqui, pelo menos baseado no texto de Mateus, capítulo 28, de 1 a 15, eu quero aprender algumas coisas com vocês aqui, que o Senhor falou ao meu coração. A primeira coisa que eu aprendo é que a ressurreição de Cristo é uma verdade revelada aos que não têm medo. Veja comigo os versículos 1 até o versículo de número 7. Veja só. E no fim do sábado, preste atenção nisso, irmãos. É nas minúcias que nós vamos encontrando os elementos. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. O que é que essas mulheres foram fazer no sepulcro, meu Deus? Era a Páscoa. E elas não podiam ter contato com nenhum defunto. Se elas fossem pegas, vistas, rondando o sepulcro de Jesus, elas poderiam ser denunciadas aos sacerdotes, poderiam ser punidas. Porque não se podia ter contato com nenhum morto para celebrar a Páscoa. Mas elas estão onde? Indo ao sepulcro, sem medo. O amor delas por Jesus, o amor delas pelo Salvador foi maior do que o medo. Por isso que Paulo diz que o verdadeiro amor lança fora o quê? O medo. Elas amaram Jesus e não tiveram medo, e porque não tiveram medo, foram agraciadas com a revelação de que o Mestre a quem elas tanto amavam estava vivo. Irmãos, se vocês me permitem, eu quero compartilhar com vocês também. O irmão Tiago recebeu aí do Senhor uma música, e eu recebi uma poesia, Tiago. Eu não sou poeta, mas o Senhor falou no meu coração de uma maneira assim tão maravilhosa esses dias, que eu compus uma pequena poesia, irmãos. E eu queria ler para vocês com a permissão da igreja. Eu queria ler para vocês aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Queria que vocês, então, entendessem como que esse relato é maravilhoso. A poesia diz assim: era domingo de manhã, um dia como outro qualquer. De repente se ouve passos,
eram passos de mulher, ainda chorando pela dor, a saudade de seu Senhor, a quem dedicaram todo o amor. Enquanto caminhavam, lembranças vinham à mente. Os passos se aceleravam, choravam amargamente. No interlúdio dos pensamentos, o sepulcro avistaram, e num misto de sentimentos, suas almas se agitaram. Chegando lá, o que faremos? Ainda é muito cedo, sabemos. Mas espere, há algo errado. A pedra se moveu. Ó Senhor, o que é isso? O que foi que aconteceu? Ei, espere, você que sobe, diga-nos, por favor, nos responda, não nos ignore, para onde levaste nosso Senhor? Maria, por que choras? Sou eu, seu Raboni. Por favor, não me detenhas, porque para meu Pai ainda não subi. Mas ide depressa, dizei aos amados meus, subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Assim saíram aquelas mulheres, sem palavras, correram. Foram dizer aos discípulos que aquele que estava morto reviveu, estava vivo diante delas, a morte venceu. Cantem todos, aleluia. Um novo dia raiou, não o procurem entre os mortos, porque está vivo, ressuscitou. Amém, irmãos? É para a glória do Senhor. Por quê? Porque elas não tiveram medo. Todo aquele que não tem medo é recompensado pelo Senhor. Todo aquele que não tem medo é recompensado pelo Senhor. Então aqui está algumas mulheres que não tiveram medo de estar ali, de serem denunciadas, de serem tratadas como imundas, de não poderem celebrar a Páscoa, porque elas creram quando viram Jesus ressurreto, não é? Mas, irmãos, eu quero aprender uma outra coisa. A ressurreição de Cristo é o ponto principal da fé, é a principal doutrina da fé. Versículos 8 e 9, e saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos, e indo elas a dar as novas aos seus discípulos. Essa é a mensagem que precisa estar presente, não só na nossa boca, mas no nosso coração. Tudo o que fazemos, toda a nossa vida precisa ser permeada pela crença na ressurreição de Cristo. Querido irmão, em nome de Jesus, a principal doutrina do cristianismo não é o que você pode ganhar nessa vida. Não é o que você pode receber de Deus no quesito material. Há muita gente pregando por aí que existem promessas de Deus para você e que você tem que tomar posse das promessas e que você tem que determinar as promessas. Não! A principal doutrina é: Cristo morreu pelos nossos pecados e Ele venceu a morte. Essa é a principal doutrina do cristianismo. É isso que muda corações. É isso que escreve nomes no livro da vida. É isso que arranca almas do inferno. Não é uma mensagem mercantilista. É uma mensagem avivalista, que produz vida no coração. E a terceira e última lição que eu aprendo aqui: a ressurreição de Cristo sempre encontrará incrédulos pelo caminho. Aí nós voltamos aos versículos 11 a 15. Quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos, tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizei, vieram de noite, vocês já leram comigo o versículo mostrando que os guardas foram subornados para dizer que Jesus havia sido roubado, o corpo de Jesus havia sido roubado. Sempre haverá incrédulos pelo caminho. Há muitas pessoas que até hoje não acreditam que Jesus está vivo. Há muitas pessoas que até hoje riem de nós, porque nós nos reunimos num determinado local para cantar louvores a uma pessoa que morreu. E foi um vulto, alguém cujo nome ficou na história, mas que nós tratamos como
Deus. Existem religiões que contestam a nossa fé. Sempre haverá incrédulos pelo caminho, mas não permita que Satanás faça de você um deles. Tem algumas frases que eu quero terminar a minha exposição, algumas frases muito interessantes. A primeira delas é de Lee Strobel. Lee Strobel era um ateu. Tem um filme dele aí na internet, chama Em Defesa de Cristo. Se você quiser, depois você pode ver esse filme. Em Defesa de Cristo. Conta a história de Lee Strobel. Ele disse o seguinte: a ressurreição de Jesus é a única explicação plausível para a transformação radical dos discípulos que passaram de covardes assustados para corajosos pregadores do Evangelho. Tem uma frase de Billy Graham que diz assim: a ressurreição de Jesus Cristo é a pedra angular da nossa fé. Sem ela, a história do cristianismo seria uma história de fracasso. Terceira e última frase, John Stott disse o seguinte: a ressurreição não é uma doutrina entre outras doutrinas, é a doutrina das doutrinas, a verdade das verdades, a chave do conhecimento de Deus e o coração da fé cristã. Eu termino com o que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 15, 12 a 19. Ele disse o seguinte: ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Jesus está vivo, igreja. Ele ressuscitou. Um dia, todos os incrédulos, todos os ateus estarão diante dele. A Bíblia diz, eu gosto muito da parte final de Filipenses capítulo 2, de 5 a 11. Filipenses 2, de 5 a 11 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo achado na forma de homem, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo o nome. Agora preste atenção, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe, esses que estarão na terra e que vão se dobrar diante de Jesus, muitos deles serão ateus, serão incrédulos, serão aqueles que disseram: não, ele não morreu, ele desmaiou. Serão aqueles que disseram: não, na verdade isso foi um mito. Ou aqueles que disseram: não, isso foi uma alucinação que eles tiveram. Ou então aqueles que disseram: não, os discípulos na verdade roubaram o corpo e o corpo está por aí, a ossada dele está por aí. Ah, irmãos, como haverá lamento naquele dia quando Jesus voltar? Lembra do pano deixado de lado lá no sepulcro? Como haverá lamento quando o mestre voltar? Como muitos chorarão por não terem crido de que ele estava vivo. Mas nós não. Nós não. Nós estaremos naquele dia com ele, dizendo: seja bem-vindo, Senhor. Nós cremos no Senhor, nós acreditamos, nós nunca duvidamos. Nós pregamos isso, nós cantamos isso, nós falamos sobre isso. E aí está a constatação da nossa fé. O Senhor está vivo, seja bem-vindo. Aleluia, obrigado por ter voltado por nós. E nós estaremos para sempre com ele. Você crê na ressurreição de Jesus de todo o seu coração? Você crê que ele está vivo de verdade? Então ore comigo. Pai, nós agradecemos pela ressurreição do teu filho. Ó Deus, obrigado. Obrigado por
por ter cumprido suas promessas. Obrigado porque o Senhor enviou a esse mundo o leão da tribo de Judá. O leão que ruge e reina, vitorioso, porque venceu a morte. Oh, como nós ansiamos pelo retorno do Senhor. Como nós aguardamos com expectativa aquele dia quando o Senhor aparecerá nas nuvens e a tua palavra diz que todo olho verá, inclusive aqueles que o traspassaram. Como nós ansiamos por vê-lo, Senhor. Sabemos que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, mas como queremos vê-lo vivo, ressurreto, glorificado. Como queremos ser como o Senhor. Maranata, vem, Senhor Jesus. Ó Rei que está vivo e que vive pelos séculos dos séculos, venha. Venha buscar a sua igreja, venha buscar o seu povo. Venha nos levar para o teu reino. Nós o esperamos, Senhor. Enquanto isso, nós louvaremos, nós cantaremos e nós pregaremos que o Senhor não está morto, reviveu, que o Senhor venceu a morte. Essa será a nossa mensagem. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito de Deus, seja sobre todo o povo do Senhor, agora e para todo sempre. Amém.